circunstâncias e contextos variados. Por isso que a gente vai estar sempre voltando. Apocalipse capítulo 22. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler apenas uma porção que vai do versículo 6 até os últimos versículos. Vamos lá? E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, todo o livro de Apocalipse. Quem disse? O anjo do Senhor. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vocês entenderam que é em breve? Porque o Apocalipse começou quando mesmo? Desde a vida que de Jesus foi como embora, a pastora disse na live passada. Jesus Cristo foi embora e o Apocalipse se estabeleceu, ok? Então, com certeza, era breve. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O que é guardar? Conhece e coloca em prática, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorá-lo. E disse-me ele, olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Interessante que ele fala, não seles, não coloque como uma coisa muito demorada ou algo assim, porque deixa do jeito que tá, porque vai começar a acontecer. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui já não é o anjo em si que está falando, mas é uma revelação que Deus está mandando para João escrever para quem está lendo o livro de Apocalipse. Então, ele está dizendo o seguinte, você vai viver, você não vai deixar de viver porque está vivenciando o Apocalipse. Você não vai ficar trancado dentro de casa porque o Apocalipse está acontecendo. E você vai ser exatamente quem você é. É uma coisa muito interessante que o Apocalipse deixa muito claro. Na verdade, toda a Bíblia deixa claro, mas o Apocalipse deixa muito claro isso. Não tem como fingir. Então ele diz, se você é sujo, você vai continuar se sujando. Mesmo sabendo que vai acontecer o Apocalipse, você vai continuar se sujando, porque você tem isso aí, essa característica, você não se arrependeu e pronto. Mas quem é justo, continue se justificando, entendeu? E ele diz o seguinte, para que você entenda, Deus estará conosco e nos dará, a cada um de nós dará segundo as nossas obras. Eu sou o alfa e o ômega, que é Jesus falando, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Lembra daquela linguagem das 7 cartas que a gente leu na primeira? Tá aqui, né? E ele diz o seguinte, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira não é só o ato de mentir. A mentira é o que não é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, ok? Então, quem ama o contrário da palavra de Deus ficará fora. Entende? Porque tem gente que acha que é só a pessoa que gosta de mentir. Sim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, venha. A quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém. Veja o quanto Deus leva em consideração a firmeza das suas palavras nesse livro. E ele diz o seguinte: se alguém deturpar, se alguém pregar alguma coisa que não esteja nesse livro, eu vou colocá-lo sobre as pragas desse livro e vou tirá-lo. Ou seja, pode ser até uma pessoa de Deus. A partir do momento que ela começa a falar coisas que não vêm do Senhor, revelações que não vêm do Senhor, Deus o tira a sua porção. Olha como que Deus leva a sério essa questão da verdade. Sendo assim, eu vou deixar um pouquinho o livro do Apocalipse aqui. Essa palavra é uma palavra introdutória e conclusiva. Ao mesmo tempo, ela introduz muita coisa e ela conclui muita coisa, dizendo o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, estou dizendo isso para você, você tem que conhecer as palavras desse livro. Ficarão de fora dessa revelação os incrédulos, os adultos, os homicidas e principalmente aqueles que não acreditam na verdade da palavra de Deus e não vivem essa verdade. A transformação real de vida da palavra de Deus impede com que essa pessoa consiga viver o Apocalipse de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas o Eduardo já vai começar com uma pergunta. Assim que o Eduardo fizer a pergunta dele, você já começa a fazer a sua aí. Pode ser? Na verdade, o que acontece? Muita gente tem dúvida sobre o Apocalipse e comigo não, com a minha chave aqui. E comigo não é diferente. Tenho diversas perguntas, até porque muitos de nós ouviram diversas questões envolvendo Apocalipse. Diversas teorias, diversas igrejas que colocaram a religiosidade, quem já falou numa live, em cima do Apocalipse, e não de fato o estudo bíblico. Exato. Mas a minha primeira dúvida, que eu não tive tempo de tirar com a pastora na nossa live passada, se couber nessa live você responde, se não couber não precisa responder, a pastora não sabe ainda a minha pergunta, mas muita gente, talvez a maioria, vocês podem concordar ou não comigo, coloca o Apocalipse como o final do mundo, não é? Mas se a gente vê a Bíblia, tanto em Apocalipse, em alguns outros livros também que tratam sobre o Apocalipse, Mateus, João, 1 João, Tessalonicenses, também fala sobre o Apocalipse, livro de Daniel e alguns outros. O Apocalipse é vasto, em toda a Bíblia praticamente ele é citado. Então as pessoas pensam o Apocalipse como o final do mundo. Sempre a gente ouviu falar isso, né? E vem à nossa mente sempre isso. Mas, se a gente vê a questão da Bíblia, não é o final do mundo, né? Tenho comigo, porque haverá o arrebatamento e o mundo continuará. Concorda? Então, o que de fato é o Apocalipse? Já que a gente chega à conclusão de que não é o final. É o final, vamos dizer, para os cristãos serão arrebatados e irão para um outro lugar. E depois herdarão a terra, mas lá na frente, né? Então, o que é o Apocalipse? Muita gente vai descrever o Apocalipse como o fim do mundo. Mas o Apocalipse, embora ele trate mesmo do fim de um mundo que conhecemos, porque ele vai ser totalmente destruído, de acordo com o que nós vemos, não é sobre isso que o Apocalipse fala. O foco do Apocalipse não é o final do mundo. Na verdade, interessante é que o foco do Apocalipse nem é o ser humano. Porque às vezes a gente fica naquela coisa assim, o foco é a igreja, o foco é a igreja. Não, na verdade o foco não é a igreja, embora ela esteja em foco no Apocalipse, porque vai acontecer o arrebatamento. E aqui eu preciso dizer que a volta de Jesus e o arrebatamento são duas coisas diferentes, tá? Porque o que acontece, tem gente que já pensa assim, Jesus vai voltar e a gente vai ser arrebatado. Não vai ser assim. Você vai ver na leitura do Apocalipse aqui que Jesus estará, ele vai aparecer para nós, né? De alguma maneira ele vai aparecer. Isso são linguagens muito simbólicas, né? Só que ele não vai voltar no arrebatamento. Nós vamos ser arrebatados e a volta de Jesus se dá no final, no juízo mesmo. E é justamente isso. O Apocalipse é o julgamento do inferno, seus demônios e da terra e daqueles que não creram. É a batalha final. É a batalha final. É o momento em que Deus vai julgar. Porque apocalipses, destruições aconteceram durante todo um processo. Dilúvio,
e guerras, e você pode até dizer que mini apocalipses aconteceram quando Deus abriu a terra, engoliu o povo e fechou. Só que isso não é um apocalipse, como muita gente coloca vários apocalipses. Apocalipse é só esse momento de julgamento de Deus em relação ao inferno, aos demônios e aqueles que não creram. A gente costuma muito falar de Noé, né? Não, Noé foi um apocalipse porque Deus destruiu a terra com o dilúvio e sobrou Claro que Deus tinha a intenção de repovoar a terra porque ele fez com que um povo sobrasse e um animal de cada espécie. Então ele tinha de fato a intenção de retomar a terra, resetar a terra, né? Sim. Vamos trazer por uma linguagem mais moderna. Então há uma diferença entre o apocalipse e a destruição. Sim. É isso, né? É isso. O apocalipse então, ele vai falar sobre não vai ser uma julgamento. destruição. Vai ser uma destruição, só que é uma destruição para julgar. Deus nunca julgou a terra. Aí é que tá, Deus poderia ter punido a terra em algum momento, punido povos, punido situações. Mas agora ele não vai julgar seres humanos, ele vai julgar o espírito maligno, né? O demônio mesmo e o inferno. E ali, pessoas que não creram também serão julgadas. Desta maneira, ficou claro para todo mundo? acredito que ficou claro alguma... que o Apocalipse é isso. O Jaime e a Rosa já disseram que ele pensava que era o final do mundo também. Tem gente que fica pensando que é o final do mundo. E realmente, gente, a ideia é que eu é também, o final do mundo que nós conhecemos. Mas não é, tipo assim, vai de uma vez acontecer, isso vai... O Apocalipse, ele tem a sua jornada, ele tem o seu período de acontecimento. Veja que ele começou quando Jesus Cristo subiu aos céus. E ele tem permanecido acontecendo, mesmo que pessoas não estejam percebendo, mesmo que as pessoas, por não estudarem, as pessoas não percebem. Agora, se você estudar, você vai percebendo que ele está acontecendo. E ele tem uma linguagem muito interessante para nos ensinar coisas que estão acontecendo. Em alguns momentos ele vai falar de um presente muito próximo lá, daqueles homens que estavam vivendo aquela recente elevação de Jesus ao céu. Em outros momentos ele vai falar muito próximo já de nós. Em outros momentos ele ainda vai falar de um futuro, que daí eu não sei se está próximo ou não, porque o tempo do Apocalipse ele pode ser rápido ou longo. Depende da vontade de Deus. Não, o tempo de Deus depende do que Deus estabeleceu. Do nosso, né? Exatamente. Por isso que a gente não pode, nem tem como, essa linguagem de tempo flutuante do Apocalipse, ela é muito, muito bem inspirada nessa vontade de Deus de ninguém saber nem o dia nem a hora, porque é impossível você prever uma data. Porque ele flutua muito no tempo. Justamente por isso. A gente sabe que o texto fala que nem Jesus sabe o dia e a hora que esse apocalipse vai acontecer, só o próprio Deus sabe. E vai ser justamente na abertura dos selos que Jesus vai, vamos dizer assim, descobrir o momento em que ele vai agir. É pelos selos. Por isso que nós precisamos ter bastante conhecimento. Eu sei que é muito difícil falar em bastante conhecimento, a gente tem que chegar no limite do nosso conhecimento. Porque sempre haverão mais conhecimentos, mais revelações do Apocalipse. Ele meio que vai se permitindo ser revelado, entendido, de acordo com o tempo. A Bíblia é uma palavra viva. Ela é uma palavra muito viva. E o Apocalipse, a gente parou na semana passada no capítulo 6, na leitura dos selos. Mas antes da gente continuar, você tem alguma pergunta? Eu já antecipo que tenho. Se eu puder fazer agora, pode eu faço. fazer Se eu puder a fazer pergunta. no final, eu faço. Você? Se tá. Quiser, eu faço gente, a hora que você permitir. Você tem perguntas? Coloque as suas perguntas aí que a gente vai começar a responder. Eu tenho certeza que todo mundo tem pergunta. Todo mundo tem pergunta, mas às vezes fica com um pouco de vergonha. Ali, ó, porque Jesus também não sabe a data. Por que Jesus não sabe a data? Porque é uma coisa, é um segredo do Pai. É um segredo que está revelado dentro de Deus. Um dos únicos segredos que Deus permitiu que ficasse somente com Ele. Não foi vazado de maneira alguma. Por quê? Porque Deus... Não que Jesus vazaria, óbvio. Até porque Jesus está dentro de Deus. Mas é algo que Deus guarda com tanto afinco. Desde que Satanás cai
né? Desde que acontece esse primeiro selo, que o cavalo branco sai para vencer e que é a queda de Satanás sendo revelada aí, Deus já tem guardado para si um plano de salvação para as pessoas, um plano de transformação de vida para as pessoas, mas um plano também de julgamento. E isso traz uma certa confusão para o reino das trevas, porque eles não sabem nem como, nem de que maneira eles vão ser julgados. E eles têm assim uma leve noção de que haverá sim uma batalha final. Os satanistas sabem disso e se preparam todos os dias para isso. Eles guerreiam todos os dias contra os cristãos e se preparam todos os dias para essa batalha final, porque eles acreditam piamente que eles vencerão. O inferno acredita nisso, só que o inferno é aquela coisa, eles não conhecem o plano de Deus, né? O diabo não conhece o plano de Deus e ele cai muito nesse orgulho de achar que sabe. Quando na verdade o Apocalipse deixa bem claro que até o que o inferno faz já faz parte do que Deus vai fazer para julgar o próprio inferno. E o que a pessoa colocou lá? Eu acho que agora vai ter uma melhora no nosso som. A gente vai acabar um pouco de eco aqui. Ah, tá. A Camila, ela, acho que na verdade é o Jefferson, né? Acho que já respondeu um pouco, né? E daí é uma questão também, viu, Jefferson? Que acho que muita gente tem dúvida, né? Porque daí é tentar entender a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conseguiu ler a pergunta? Não li. Olha aqui, ó. Leia, eu pensava que Jesus não saberia o dia certo quando ele estava aqui na Terra. Mas como ele agora está à destra do Pai, será que ele não sabe o dia nem a hora que vai ser? Não, porque até no início do livro de Apocalipse fala que nem o Cordeiro de Deus sabe, somente o Pai, porque os selos serão abertos e está dentro desse selo, entendeu? Esse dia está dentro dos selos e esse dia só será descoberto quando o selo for aberto. Ó, o Afonso já foi lá no final, como será a batalha final, e o João Paula diz aqui, qual o tempo do primeiro selo para o outro? Ah, certo. O tempo do primeiro selo para o outro a gente não consegue medir exatamente, porque, por exemplo, o primeiro selo que nós vamos ler é o cavalo branco. Ele está aí no versículo 2 do capítulo 6. Ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Nós da teologia acreditamos que é o anticristo, né? E isso aconteceu há milhares e milhares de anos. Esse primeiro selo foi aberto. Uns acreditam que foi aberto quando o demônio caiu do céu, a queda de Lucifer, porque ele saiu, né? E tomou conta da terra. Você vê que ele sai e esse cavalo branco agora só vai aparecer lá no final do Apocalipse. Uhum. Então, muitos da teologia acreditam que foi nesse momento em que o primeiro selo foi aberto. Então veja que foi antes até de Jesus vir e tudo mais. Mas muitos também acreditam que foi após a ascensão de Jesus ao céu, que algo foi liberado e ele veio. Então é muito complicado a gente tentar traçar tempos, porque isso aqui fala de eras, de momentos, de fases. Então não tem assim um tempo, igual eu falei, o tempo oscila muito, ele flutua muito no Apocalipse. Então uma coisa que pode demorar 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, de um selo para o outro pode demorar dias, horas. Então nós não temos como calcular essa questão do tempo. Daí a batalha final? Na batalha final não vou responder sobre isso hoje. Hoje não. Isso aí é pergunta... só no finalzinho do estudo. Essa pergunta eu achei interessante, da Patrícia Alvia. Os demônios... Opa! Por que você tá saindo toda hora? Porque eu tô tentando resolver a questão do som. Ah, tá. Os demônios sairão de onde? Estão e virão atormentar as pessoas, levando-as loucura? Ah, tá, é verdade. Isso aí tá nos capítulos 11, 12, 13, 14 de Apocalipse. Patrícia, daqui a pouco a gente vai chegar lá. E... Pessoal, o som tá bom? Vocês me falam, tá? Que eu tô tentando resolver aqui. eu não sei se faz parte do vídeo de hoje. Eita. Peraí que tá... Aqui, pronto. Não sei se faz parte do vídeo de hoje, mas eu tenho uma pergunta. O arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação?
Porque eu sei que nós estávamos passando pelos princípios das dores. Qual a respaldo da Bíblia que você poderia responder essa pergunta? Sim. Isso a gente já pode falar um pouquinho hoje, que é o capítulo 7, né? Tem mais alguma outra pergunta? Tem. Esses acontecimentos que estão acontecendo faz parte do começo do Apocalipse? Esses acontecimentos que estão acontecendo agora não faz parte do começo. Nós já estamos no meados, vamos dizer assim, meados para final, tá? Nós estamos aqui no que falamos, versículo 8 do capítulo 6, o cavalo amarelo, né? Cavalo que fala sobre a morte. E diz o seguinte, né? Vamos só ler mais uma vez para vocês lembrarem, ou quem não acompanhou, conseguir acompanhar. E olhei e havia um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Já faz um tempo que nós estamos vivenciando muitos tempos de guerra, muitos tempos de pestes, de doenças, de tudo quanto há, e isso tem se intensificado cada vez mais, ok? E isso faz com que a gente levante as nossas antenas espirituais, né? E quando termina o quarto, nós estamos do quarto para o quinto selo, ok? Hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Nós vamos ver que o quinto selo vai falar sobre o altar do Senhor, em que Deus vê pessoas que morreram por amor do seu nome, que foram perseguidos, mártires perseguidos por conta do amor de Jesus, que começam a falar, quando tu julgarás, né? Que tem muito a ver com aquilo que o próprio Deus falou sobre Abel. O sangue de Abel clama no meu trono, né? Então o sangue dessas pessoas também clamando no trono de Deus, e Deus fala, aguarde, porque ainda morrerão alguns que somarão a vocês. Então nós sabemos que vai ter um período que nós estamos vivenciando, esse período de escassez de alimentos, o valor do alimento é um valor altíssimo, isso tem se tornado cada vez mais frequente. O acesso à alimentação, que seria uma alimentação saudável e não artificial, como a maioria das pessoas hoje só tem comido comida artificial, é uma realidade, né? Doenças, pestes, guerras, isso aí nós estamos enfrentando nesse momento, né? E desse momento para cá, dessas guerras, dessas pestes, para o próximo selo, tem alguns acontecimentos que o Apocalipse vai retratar, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, que é o início da tribulação mesmo, é o início dessa grande perseguição que a maioria dos cristãos fica esperando acontecer, isso daí, né? Uns morrendo de medo, né? Uns morrem de medo, porque o que acontece é que a maioria das pessoas, por mais que elas acreditem em Deus, por mais que elas creiam em Deus, por mais que elas desejem ir para o céu, por mais que elas desejem o arrebatamento, elas morrem de medo de se vão sofrer, se não vão sofrer. Isso vai muito de encontro com a pergunta que eu tenho para te fazer hoje. Tá. Elas morrem de medo se elas vão sofrer, se elas não vão sofrer, se elas vão padecer, o que Deus vai permitir, o que não vai, vira aquele rolo, o povo fica morrendo de medo. E é por isso que hoje eu já comecei com o livro, com a leitura final do livro, que diz o seguinte: você vai continuar vivendo a sua vida normalmente. O Apocalipse não manda você parar de viver a sua vida normalmente. Ele diz o seguinte: se você é justo, você vai continuar se justificando, e as suas obras, você vai ser julgado por cada uma delas, né? Pastora, mas a palavra de Deus fala que os filhos de Deus não serão julgados. Exatamente, mas nós vamos receber segundo as nossas obras, né? O nosso galardão está ali segundo as nossas obras. Bom, muito obrigado para quem deu retorno do áudio. E vão nos ajudando, tá, gente? Sim. Áudio, som, eu não estou acompanhando hoje com o meu celular, não tenho muita ideia do que está acontecendo. Às vezes a imagem está um pouco escura, um pouco clara. Vocês vão nos ajudando, que a gente vai acertando, né? Isso. Porque live é assim mesmo, não dá para preparar muito antes. Eu vou só fazer um comentário aqui ainda do capítulo 6 para não ficar nenhuma dúvida. Tem muita gente espalhando áudios e WhatsApps por aí nessa fase do Covid, falando sobre a abertura do sexto selo, como se o sexto selo já estivesse para ser aberto agora. Eu não acredito que ele será aberto agora, porque o quinto selo ainda não aconteceu.
Porém, ele fala sobre, havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande tremor na terra e o sol se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. Por que muita gente vai falar sobre isso? Porque tem mesmo um eclipse que acontece isso, que é chamado de lua sangrenta. É chamado de lua sangrenta, que fica tudo vermelho. E acontece de não sei quantos em quantos anos lá. Só que não é um eclipse. O que o sexto selo simboliza não é um eclipse, né? Ele vai simbolizar aí mesmo o sol perdendo parte da sua luz. E as estrelas do céu caíram sobre a terra quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se desenrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os seres, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá resistir? Veja que o sexto selo já está falando sobre a vinda de Jesus. Olha só, então todo o Apocalipse ele vai falar muito dentro dos selos. Pastora, o pessoal perguntou aí, tá perto, tá no início? Não tá. Nós estamos para entrar no quinto selo. O sexto já está falando da volta de Jesus. Então, possivelmente, o quinto está falando do arrebatamento. Porque Jesus vai vir depois do arrebatamento. Ok? Ficou claro? Uhum. Quer fazer a sua pergunta? Não, o Jefferson não perguntou se você não vai responder a pergunta dele, mas acho que você acabou respondendo já. Junto A pergunta outra, né? do Jefferson... Da tribulação. Não, eu vou responder sim. Eu ainda vou responder sobre a tribulação, Jefferson. Eu posso fazer a minha? Pode. O pessoal comentando o filme, né? Por essa que ficar no arrebatamento vai sofrer mesmo. Tá, também coaduna com a minha pergunta. Porque é o seguinte, né? Apocalipse. Não sei a data que ele foi escrito, a minha Bíblia ela traz a data, mas eu não me lembro. Essa Bíblia acho que não traz data. Mas deve ter sido também 60, 70 anos. A maioria dos livros foram escritos 70 depois. 70 anos depois de Cristo, porque a depois. maioria dos livros foram escritos nesse período. Sim. 60, 70 anos após. E daí o Apocalipse ele foi tratado da forma que está na Bíblia, não é? Estudos pautados da Bíblia. Mas a gente sabe que muitas igrejas e é pregado algo como um pré-apocalipse. Alguns tratam até, não sei se vocês já ouviram falar, da vinda secreta de Jesus. Só que isso eu sei, depois estudando em algum tempo atrás, que essa teoria surgiu lá para o ano de 1800, ou seja, muito tempo depois veio essa teoria do arrebatamento secreto, onde os membros da igreja, os filhos de Deus, seriam arrebatados para não passar pela tribulação. Ou seja, é um arrebatamento pré-tribulação, que nós não sofreríamos. Essa questão do Apocalipse, nós não veríamos o Apocalipse, como a pastora Paula falou, quem ficar na terra vai sofrer, né? E tem aquele filme que a gente assistiu aqui na igreja mesmo, que a gente passou para vocês, até falei ontem dele, do Nicolas Cage, não sei se vocês vão se lembrar, que as pessoas são arrebatadas, né? O piloto do avião tá lá, de repente ele é arrebatado, o avião fica sem piloto, a mulher tá grávida, de repente a barriga murcha porque a criança foi embora. Isso existe ou isso não existe? Ou nós vamos ficar aqui também no Apocalipse, porque a palavra de Deus também fala, se a gente pegar Moisés, né, quando Moisés tirou o povo do Egito, tiveram as pragas do Egito, não é verdade? E as pessoas estavam lá... Eles passaram, mas eles não sentiam as pragas, justamente, né? Justamente, passando pelas pragas. Então, o que a gente deve entender? Que haverá esse pré-apocalipse ou não? A gente vai passar as tribulações aqui sim. Tá. Primeira coisa, não existe pré-apocalipse, não existe um arrebatamento, um pré-arrebatamento, isso aí não existe.
Temos Boa, algumas... Yara, falando que era a pergunta dela também. Tá. Muitas pessoas, elas acreditam, tem os amilenistas, os pós-milenistas, mas não vou citar esses termos, porque não convém, ninguém está estudando teologia aqui, a gente também não está querendo fazer estudo teológico aqui, é só para o pessoal mesmo entender e ter um entendimento do que precisa fazer, do que precisa esperar, bem simples, bem light, bem legal para a igreja. Existem pessoas que acreditam, sim, que haverá o arrebatamento, a igreja de Jesus vai subir, só que depois algumas pessoas vão converter por conta da tribulação e não vão querer servir a besta e acabam que depois essas pessoas vão ter a chance de morrer por amor de Jesus e serem salvas. O Apocalipse ele não deixa isso claro, tá, gente? Ele vai falar só sobre um arrebatamento e a gente vai ver sobre isso. Eu vou ler então agora para você o capítulo 7. Vamos lá? Depois dessas coisas, vi 4 anjos. Você vai dando uma olhadinha aí nas perguntas? Quer dar uma olhada? Fala a primeira pergunta, porque às vezes já tá dentro, eu vou comentar. São comentários, vai falando. Tá. E que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Senhor Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado na testa dos servos do Senhor um sinal. Quem são estes? E eu vi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Deixa a pastora falar um negócio aqui que vocês não perguntaram, porque às vezes também nunca foi dito. Antes de começar a tribulação, nesse 5º selo, tá? Estamos no 5º selo e o capítulo 7 vai falar sobre o 5º selo, ok? Deus vai começar a levantar 144 mil homens. Esses 144 mil homens são 144 mil homens mesmo, tá? Os judeus estão prontos, são pessoas separadas, pessoas que não casaram, pessoas que nasceram com uma marca para servir ao Senhor no final do tempo. Interessante isso, né? E eles vão ser levantados pelo Senhor. São pessoas que são instruídas de Deus para esse tempo. Esses 144 mil, eles são só judeus. Veja que Deus agora começa a fazer uma separação entre judeus e cristãos. Por quê? Nós só vamos conseguir entender o Apocalipse entendendo o Antigo Testamento. É engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque parece que não, mas é verdade. O Antigo Testamento fala muito sobre o Apocalipse, mas fala muito, principalmente os livros de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Ele vai falar muito sobre o Apocalipse. E o que o Antigo Testamento fala sobre o Apocalipse é que Deus, para dar salvação aos gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não estavam debaixo da lei, precisou fechar o entendimento dos judeus. Deus não permitiu que a partir do momento que Jesus pisasse na terra, o judeu entendesse que Jesus era o Messias. Deus não permitiu. Então Deus confundiu a cabeça dos judeus, dizendo assim, não, ele não é o Messias não. Por quê? Porque se o judeu entendesse que Jesus era o Messias, Jesus não tinha morrido, minha gente. Concorda? Sim, eles não matariam Jesus, eles entenderiam que ele é o Messias e ali Jesus Cristo já salvaria todos os judeus que já estavam à espera pela lei do seu Salvador, que já estavam dentro de si, nas suas entranhas, na expectativa de receber o Messias, e nós não seríamos salvos. Então o que Deus fez? Deus confundiu a cabeça deles para que eles não conseguissem crer que Jesus era o Messias. Então eles mataram Jesus. E Jesus Cristo ressuscita. E a mensagem de Jesus agora, ela não é só para os judeus, ela é para principalmente os gentios. Você vê que a Bíblia toda do Novo Testamento, ela foi escrita não para judeus, mas para gentios, que somos nós, não judeus que cremos em Jesus. Se você pegar hoje, judeus mesmo, tá? Porque tem muita gente que vai
para a igreja messiânica, que nem é judeu, é uma coisa muito louca, assim, é religiosidade pura, não tem cristianismo nisso. Até o judeu que aceita Jesus, que é muito difícil o judeu aceitar Jesus, até o judeu que aceita Jesus, a cabeça dele ainda fica um pouco confusa, porque ele não consegue deixar o judaísmo. Sim, as leis, né? As leis do judaísmo. Por quê? Justamente por essa confusão que o próprio pai coloca para que haja essa fase para o cristão, que somos nós, aceitarmos a Jesus Cristo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Deus, sabendo disso, separou um tempo no Apocalipse só para resgatar os judeus. Então tem muita gente, eu já vi muita gente, não foi pouco, eu já vi muita gente na internet falando que até faz parte dos 144 mil. Entendeu? Que Deus vai levantar 144 mil de todos os lugares do mundo, então pode ser quem for, na verdade de todos os lugares do mundo, mas só judeus. E eles vão pregar e aí o povo vai converter. Não, mas isso é normal, você tem o Henrique Cristo, não vai ter o 144 né? mil. Claro que ia ter o sósia dos 144 mil, né? Não tem como, mas aqui a pregação não é para nós. O tempo da pregação aberta para nós é agora. Quando a igreja for arrebatada, esses 144 mil vão começar a trabalhar. Então veja que aqui no capítulo 7, falando do quinto selo, ele já começa a falar de arrebatamento. Então vamos lá? Ele fala o seguinte: eu ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, e da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, e na tribo de Manassés 12 mil, e o restante das tribos sempre 12 mil. Depois dessas coisas, versículo 9... olhei e eis que vi uma multidão. João viu uma multidão chegando no céu. Falei, gente, o que é isso? Que multidão que é essa que tá chegando aqui no céu, que tá povoando esse céu aqui? A qual ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com as palmas das suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não estou fugindo Já vou lá. É que eu tenho que ler esse texto aqui para falar de tribulação para vocês, senão vocês não vão entender. Todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e os 4 animais se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça e honra e glória e força ao nosso Deus para que todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes são os que estão vestidos de vestes brancas. E eu perguntei: quem são eles? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: são os que vieram da grande tribulação. Nós temos o que eles chamam de pré-tribulação, tribulação e grande tribulação. Tá respondendo já pro Jefferson também, né? Isso, por isso que eu quis já pegar tudo aqui para vocês entenderem. Daqui a pouco eu já vou Já falar. é a sua pergunta. Exato. E toda pergunta é muito bem-vinda, viu? Toda dúvida. Toda dúvida é bem-vinda. É que às vezes, para eu responder com bastante respaldo para vocês, eu preciso falar muita coisa para voltar e responder para vocês com bastante respaldo. A Daniela disse que os adventistas acham que eles são 144 mil. É verdade. É complicado, né, gente? Os adventistas marcam data para Jesus voltar desde... Ellen White vem marcando data aí desde que os adventistas começaram. Bom, vamos lá. Só leia comigo para que você possa compreender. O versículo 14. Esses são os que vieram da grande tribulação. Diga grande tribulação. Grande tribulação. Isso, amor. Lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Lembra que a gente leu agora, no começo da live, que os salvos serão aqueles que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro? Lembra disso? Se não lembra, vai lá no final do Apocalipse, capítulo 22 e lê de novo. Quando é que a igreja vai ser arrebatada? Na grande tribulação. Ou seja, nós vamos passar por uma
Tribulação. O que é uma pré-tribulação? É aquele início. Nós já estamos nela, gente. Nós já estamos nela. Nós já estamos passando essa tribulação. Você acha que isso aqui, o que a gente está passando, não é uma tribulação? Todo mundo sem poder ir para a igreja. As pessoas, muitas vezes, podem até abrir o bar, mas não pode abrir a igreja. Né? A dificuldade que nós estamos encarando, eu vou falar em termos de Brasil, mas isso não é Brasil, isso é mundial. E é engraçado, só fazendo um parêntese aqui, a igreja como um todo está sendo perseguida, né? Não só a igreja evangélica, até a igreja católica, se você ver, lá no Pingo dos Is, o pessoal de Poços de Caldas, essa semana teve o padre que teve que parar não é culto, né? Como é que chama? A missa. O sermão, o padre dá sermão, né? A missa. A missa, teve que parar a missa por conta da polícia. Falou que tinha 5 pessoas dentro da igreja. E estava aglomerando. O padre estava aglomerando, virou polêmica nacional, não é? Então, assim, o que acontece? A igreja, ela começa a passar... Esse comentário do Eduardo da igreja católica ser perseguida, isso vai acontecer de uma maneira até bastante simbólica aqui no Apocalipse. Mas isso aí fica para as nossas próximas lives. Você vai ver muita coisa acontecendo. A igreja como um todo, estão perseguindo tem nome a igreja. Não exatamente. Importa, tem nome igreja. Exatamente. Até porque, o que aconteceu? Vocês vão compreender isso aqui agora. Maior parte da igreja mesmo de Jesus Cristo se uniu ao catolicismo, hoje em dia. O catolicismo, ele se tornou carismático em muitos lugares do mundo. Eu acho que sim, né, Jefferson? Eu acho que sim. Estamos passando o princípio das dores. Da grande tribulação, né? O princípio das dores é chamado, princípio das dores. Assim como a Sara vai ter neném agora, segunda-feira que vem. Só que ela vai ter de cesárea. Se ela fosse ter de parto normal, ele ia começar a sentir aquelas pequenas contrações. Tipo assim, meu Deus, tá na hora de nascer. O princípio das dores. O princípio das dores. Nós estamos nesse princípio das dores, que é o quê? É uma fase em que a igreja como um todo, que fala sobre Jesus de maneira distorcida ou não, começa a ser perseguida. E não é à toa que até aqueles que falam de maneira distorcida serão perseguidos. Depois você vai entender por que tem essa resposta no Apocalipse. Mas a igreja de Jesus séria, verdadeira, será muito perseguida. Nós estamos nesse início das dores em que estamos passando dores como pragas, guerras, situações aí de financeiras, né? Os países abalados economicamente falando. Isso é o início das dores. Só que esse início das dores, ele já dá aquela entrada para as dores. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ver um período em que o evangelho vai se alastrar, por isso que eu digo, presta atenção no que Deus está querendo dizer. Porque tem muita gente que fica preocupado com essas dores. Ai, meu Deus do céu, eu vou sofrer, meu Deus. Saraivada. Tem saraivada nenhuma aqui. A questão aqui mas tem gente que acha que vai começar a ver porque já estão abrindo o 6º selo. Tem gente aí que não tem conhecimento do Apocalipse que já abriu até o 7º selo já. Ele mesmo já abriu, já foi lá e abriu o 7º selo e pronto. Jesus já voltou, já tudo. Então assim, tem gente que já tá falando em saraivada mesmo. O Eduardo tá falando aqui, mas é verdade. Tem gente que já tá falando que vai converter vai ficar não sei quanto tempo escuro e a gente... Calma. Eu não tô dizendo que não vai demorar. Eu só tô falando pra você ter calma. E fixar algo na sua cabeça. O Apocalipse, para nós, não vai ser ruim. Peraí, Amora. Gente, tem que resolver o som da Amora do vizinho. Porque o vizinho tá berrando aqui do lado da igreja e a Amora está nervosa por conta disso, que ela não gosta. Ela gosta de silêncio total e completo. Então, veja só. A pessoa que está hoje vivendo aqui esse Apocalipse, eu e você estamos vivendo essa fase do Apocalipse, essa pessoa, ela precisa ter em mente uma coisa. Eu não tenho que ter medo do que vai acontecer. Eu preciso estar firmado e fazer o que eu preciso fazer. Sabemos que desde aquele momento, que é uma linguagem muito simbólica, que Deus já estava dando através de Moisés, ele liberava a praga sobre a terra, sobre os egípcios, mas os judeus não padeciam. Sim. Né? Os judeus, eles não padeciam. Então assim, nós vamos passar pela tribulação? Vamos.
Nós vamos passar pela grande tribulação? Eu acredito que a grande tribulação e o arrebatamento se casam. Porque o texto ele fala muito claramente, nós estamos no 4º selo, que é o da morte, o cavalo amarelo, versículo 8, né? Que ele vai falar não só da fome, que esse é o 3º selo, mas das guerras. E voltando aqui ao assunto rapidinho. Nós precisamos entender que a grande tribulação já é um momento insuportável. Então Deus levará a igreja, porque a palavra de Deus fala que Jesus fala isso em Mateus, quando as pessoas falam, Senhor Jesus, mas como saberei que é o fim? E Jesus começa a falar, haverá fome, haverá dores, haverá terremotos, haverá pestes. Nós passaremos antes de ser levados. E nós vamos passar por tudo isso. Mas aí o Senhor vai levar os seus para que eles não pereçam. Então vai ter, quando começar a se tornar muito mais intenso, saiba que é nesse momento que o arrebatamento acontece. Nessa intensificação, na grande tribulação. Então tem muitas pessoas que estão pregando, falando assim, não gente, ó, Jesus vai levar a igreja, a gente não vai passar por nada. Mentira. A palavra de Deus fala muito claramente aqui no capítulo 7 que seremos arrebatados na época da grande tribulação e não no início das dores, senão o arrebatamento já teria acontecido já há algum tempo. Porque assim, a gente falou de Moisés e tal, mas teve outras passagens em que passou pela tribulação e o próprio Ló, né? Sim, Deus, porque, assim, ele protegeu, né? Deus protegeu, pôs uma marca, né? E Deus acabou protegendo a família de Ló. Mas foi por misericórdia de Abraão. Tudo bem, mas... Foi por causa da aliança, né? Ele foi salvo e passou pela tribulação de Sodoma e Gomorra, né? Sim, ele não foi morto lá dentro. Os anjos retiraram Ló. Mas Ló acaba ali terminando a sua história, porque é aquela coisa, quem tá sujo, sujo ficará, né? A esposa de Ló tem até uma mensagem muito antiga, né? Que a gente já aprendia quando era criança. Você não passou por essa fase, mas a gente, quando era bem criança na igreja, o pai ensinava a gente a cantar a música de Ló. Aí falava assim, não seja como a mulher de Ló. A gente cantava mulher de Giló, porque era mulher de Ló. Virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Tem muitos cristãos dessa mesma maneira, né? Estátuas que olharam para trás. Pastora, o bispo falava que o dinheiro de papel vai acabar e vai surgir a moeda digital, que é o Bitcoin. Tem várias moedas digitais. Tem o Bitcoin, tem a Libra, né, que é do Facebook. O que acontece é o seguinte, nós temos muitas linguagens. Eu não vou ficar presa a linguagens, porque assim, o Apocalipse, como ele não fala a linguagem que vai acontecer, ele fala só sobre sinais, eu não vou falar o que eu não sei, ok? Não por falta de estudo, é porque a Bíblia não fala de Bitcoin. Ele só estava, o bispo, ele só estava assim, dizendo, pode ser o Bitcoin. Mas ele não estava dizendo que era o Bitcoin, ele estava dizendo, pode ser o Bitcoin. Nós sabemos que hoje na China, as pessoas não usam nenhum tipo de moeda, elas usam a face para pagar. Então, assim, nós temos que ter uma noção de que esse não tem que ser o nosso foco. O nosso foco não é se vai virar Bitcoin, se não vai virar Bitcoin, se vai virar outro tipo de moeda, como é que vai ser, porque o que acontece? Faz parte da grande tribulação isso daí? Faz. Nós vamos passar por isso? Talvez. Eu não sei. Porque a partir do momento em que nós não pudermos mais comprar ou vender, porque isso está no Apocalipse, daqui a pouco a gente chega lá, não nessa live, porque não vai dar tempo, mas eu acredito que amanhã a gente já consiga chegar lá. Nós vamos perceber que ou Deus vai interferir na vida dos cristãos, ou os cristãos vão morrer de fome. Então, assim, deixa para amanhã que a gente fala melhor sobre isso amanhã. Hoje nós vamos falar sobre tribulação e grande tribulação. E o José Roberto, se o pessoal está fazendo uma salada, mas tem que perguntar assim, porque toda dúvida ela é muito... Ela soma muito, né? Soma muito e realmente é uma salada mesmo. É. Não é como a pastora falou, o Apocalipse ele é fora de ordem.
Então, realmente é uma grande salada que você tem que ir destrinchando e entendendo muito bem. Então, todas as perguntas são muito bem-vindas e tudo que está sendo colocado para ajudar. Exatamente, porque o que acontece? O Apocalipse, ele não é assim, ó. Segunda-feira vai acontecer isso, 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 isso. Terça-feira vai acontecer isso, 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 isso. Não, não é assim. Ele lança um monte de mensagens misturadas. E a partir do momento que nós vamos estudando, nós vamos meio que linkando uma coisa com a outra. Isso vai acontecer nessa fase, isso vai acontecer nessa fase, isso vai acontecer nessa fase. E mesmo assim, ele não dá muitos detalhes. Então, de fato, é tudo misturado. Até porque a mente de Deus, as coisas já aconteceram tudo de uma vez só. Então, é mesmo tudo misturado, tá? Se a gente consegue compreender, é porque Deus dá mesmo caminhos e deu muitos caminhos para muitos estudiosos, desde a época do início dos estudos da Bíblia, que que eu tenho lido eles, né? Eu não era viva naquele tempo, mas que tem quebrado a cabeça e estudado muito para entender. Sim, e a questão que a gente está discutindo no meio da série do pré-apocalipse, isso é algo muito pregado, porque eu ouvi antes de conhecer o ministério e isso ficava na minha mente até essa pergunta, porque muitas pessoas, talvez como eu, ouviram sim falar no pré-arrebatamento, não é? E são estudos que foram feitos aí por homens, não é? Na verdade. É porque muitas pessoas mesmo falam sobre isso, os mormons também vão falar muito sobre isso, e acaba que mistura na cabeça das pessoas o que seria a vontade e o que seria o que a Bíblia disse, né? Então, assim, o capítulo 7, ele vai deixar bem claro que a igreja de Jesus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, subirão na grande tribulação, certo? Não haverá 1, 2, 3, 4. Ele fala só sobre um arrebatamento, ok? Não haverá outros arrebatamentos. Em algumas outras porções do Apocalipse, você vai ver que ele vai falar o seguinte: veio a praga, julgou, mas eles não se arrependeram, Aí é que tá. Tem muita gente que vê pessoas que estariam meio que se arrependendo no tempo dessas pragas pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento. Será que pós-arrebatamento há salvação? Pelo que o Apocalipse deixa bem claro, as pessoas não se arrependem. Deus libera uma praga, elas não se arrependem. Deus libera outra praga, elas não se arrependem. Até porque o espírito do arrependimento é o Espírito Santo. Ele não estará mais na terra. É bastante impossível que alguém consiga se arrepender sem a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. É praticamente impossível isso de acontecer. Quer falar aí? Não, pode falar. Tô ouvindo aqui, tô lendo também. Mas às vezes quer ler. Não, pode falar. Não, pode falar? Então, assim, eu só gostaria de ler isso daqui para vocês. Por isso, versículo 15. Estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Ou seja, nós não passaremos por julgamento. Daqui a pouco, em próximas lives, falaremos sobre isso. Nunca mais terão fome. Olha que bênção. Tá falando da gente. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, que tem muito a ver com aquela saída do povo do Egito, que vão direto para as fontes de Elim. Deus faz muito essa comparação, dizendo assim: do mesmo jeito que eu tirei você da terra e levei você para a fonte de Elim, eu estou tirando você da terra, você foi arrebatado, e agora você vai beber das fontes da água da vida. E os seus olhos jamais, e Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. Veja aqui, nós estamos falando dos mártires do capítulo 6, aqui do 5º selo, que morrerão por amor ao Senhor. Muitos aqui nessa grande tribulação vão morrer antes do arrebatamento por amor ao Senhor, por perseguição religiosa mesmo, certo? Aí você fala assim: graças a Deus eu tô no Brasil, país que eu posso falar de Jesus, mas nós vamos ser perseguidos religiosamente. Nós já começamos a passar por uma certa perseguição religiosa. Entenda uma coisa: a perseguição religiosa começou
ela já está camuflada, estamos aí entre o quarto e o quinto selo. Sabemos que muita coisa precisa acontecer do quinto selo para o sexto selo. Cremos que esse quinto selo é justamente essa fase de tribulação e ele vai terminar na grande tribulação, possivelmente. Então, não abrirá o sexto selo antes da grande tribulação, porque daí você já está falando sobre a vinda do Senhor. Então, nós estamos passando pela última geração de servir ao Senhor nessa terra, pelo que o Apocalipse mostra. O Apocalipse está mostrando que haverá um tempo, e esse tempo nós não sabemos qual o tempo, mas que esse tempo chegou para a Igreja de Jesus Cristo, que é justamente o tempo de nós sermos perseguidos e também o tempo de nós sermos levados ao avivamento. Aqui nós vamos perceber que Deus começa a levantar até mesmo uma nova mensagem muito mais clara para os judeus, que depois até mesmo do arrebatamento ficará muito mais intensificada para eles. A mente das pessoas começam a se abrir. Nós vamos perceber a promessa de Joel capítulo 2 se cumprir no momento em que Deus começa a abrir o entendimento de muitas pessoas que vão se converter nesse tempo agora. Daí eu acho que o José Roberto ele tem razão sim no que ele está dizendo e coaduna muito com o que você está falando, né? O que ele está dizendo? Aqui, ó. Para tomar cuidado com o que a gente ouve, o Apocalipse fala de escatologia, isto é, coisas que João ouviu e não soube explicar. A escatologia, na verdade, fala sobre coisas do futuro. Acho que João realmente ele não teria como realmente... Humanamente ele não conseguiria explicar. Talvez é uma conversa um pouco mais aprofundada que não cabe aqui, mas ele não teria como explicar realmente por conta da realidade que ele vivia naquele período. Ele via coisas que ele não entendia, até porque é um mundo completamente diferente do que Faz completa razão. Ele estava vivendo. E teve alguém que falou aqui para não esquecer de responder a pergunta. Opa! Eita, Eduardo. Volta. Aqui, ó. Pera aí. Voltei. Pronto. Não esqueci de responder a pergunta. Você pode repetir a pergunta, por favor, Patrícia? Acho que deve ter escapado ou a gente não viu. Repete ela pra gente, por favor. Porque o que acontece? Tem muitas especulações? Tem. Mas eu prefiro ficar com a resposta de muitos teólogos que falam o seguinte: é muito mais verdadeiro eu trabalhar a minha salvação baseado no que o Apocalipse fala no final do que viver de especulações. Ou seja, a minha veste hoje, ela tem que estar branca no sangue do Cordeiro, hoje. A minha vida tem que estar preparada hoje. Porque eu não posso me preocupar com o que eu não posso controlar. Eu preciso me preocupar com o que eu posso controlar. O que eu posso controlar? A minha vida, as minhas atitudes, quem eu sou, o que eu estou plantando, no que eu estou vivendo. É isso que eu preciso controlar. Quando o próprio Jesus manda essa mensagem no final do Apocalipse, ele está dizendo o seguinte: você cuide de você. O resto quem vai fazer é Deus. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em datar o que vai acontecer, se vai acontecer assim, se vai acontecer assado, quando é que vai acontecer, se vai acontecer nessa parte, se vai acontecer naquela outra parte. E Deus está dizendo o seguinte: você não tem que se preocupar em datar coisas. Você precisa se preocupar em ser lavado pelo sangue de Jesus em qualquer uma destas circunstâncias ou outras. Porque independente de onde nós formos pegos de surpresa, porque o arrebatamento ele é dessa maneira, a palavra de Deus fala lá em Mateus que será como um ladrão que vem à noite sem avisar.
e vai ser como um piscar de olhos, a palavra do Senhor fala. Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de arrepender, não dá tempo de fazer nada. Então o Senhor está dizendo o seguinte: não se preocupe com o que Ele vai fazer com a terra. Não se preocupe com a data que vai acontecer. Não se preocupe com o que Ele vai liberar. Não se preocupe se é bicho, se é animal, se é praga, se é cavalo, se é isso, se é aquilo. Não se preocupe com nada disso. Porque você não tem que se preocupar. Eu não tenho que me preocupar com nada disso. A verdade é que eu e você precisamos nos preocupar em ser parte destas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém. Essa é a nossa preocupação. Por isso eu quis começar a live falando um recado de Jesus. Eu sou o início, eu sou o final. Você tem que estar preocupado em estar com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e se manter firme, perseverar até o fim. Por isso que o Apocalipse fala, ao que vencer. Então nós estamos aqui de fato falando para você, não teologicamente. Eu poderia falar teologicamente. Se nós fôssemos falar teologicamente do Apocalipse, estaríamos no 2º versículo ainda do capítulo 1 de Apocalipse, porque ele é muito extenso teologicamente falando. E alguém perguntou se o tempo de converter ou se é. Ainda dá muito tempo de converter, sim, e é um momento. É o tempo mesmo de converter, e tá, de gente? levarmos outras pessoas à conversão. Levarmos outras pessoas à conversão. conversão. Ela repetiu a pergunta dela. Os demônios sairão de onde estão. Eu disse que não responderia agora. A pastora falou que não é o momento de responder na próxima live. Isso, eu disse que não responderia, que seria nas próximas, nem é na próxima que nós vamos falar sobre isso. Mas vai ser respondido, viu? É uma das preocupações que você pode ter em termos de conhecimento. Porque não deve ser uma preocupação. Por exemplo, se o demônio está lá fazendo, se ele tá matando a quarta parte, se ele está fazendo não sei o quê, eu não sou essa quarta parte. Eu sou a parte que vai ser arrebatada. Essa tem que ser a nossa preocupação. Tem muitos cristãos que estão com medo de ser destruídos. Deus não vai deixar que nenhum filho dele seja destruído, entenda isso. Mas a nossa preocupação principal tem que ser: se eu estou no 5º selo e parece que estou chegando ao 5º selo, eu preciso ser uma pessoa que lavou suas vestes no sangue de Jesus. O que significa isso, pastora? Mudança de vida, Espírito Santo, transformação de vida, o reino de Deus dentro de nós. Porque tem muitas pessoas, e agora eu vou aproveitar para dar uma cutucada em vocês, tem muita gente que só por conta do Covid já desanimou de ir para a igreja. Tem muita gente que não tá lendo Bíblia, não tá orando, não tá jejuando, não tá fazendo nada. Já deixou esfriar a fé. Já se esfriou. Em um mês que tá em casa, tendo live todo dia, tá frio. O que acontece? Essa pessoa tá recebendo um sinal de Deus. Esse é você. Esse é você. Esse é quem você é. Fácil de pecar, fácil de cair. Cuidado. Teu azeite tá pouco. Ele não vai durar. Lembra das 10 virgens? Teu azeite tá pouco. E eu vou fazer você esperar um pouquinho mais. Só que na hora de agir, você não vai ter azeite. Então nós precisamos entender que é essa a grande mensagem que Deus deixa para o seu povo no Apocalipse. Ele vai mostrar julgamento da terra? Vai. Ele vai mostrar mais ou menos como ele vai julgar o inferno? Vai. Ele vai deixar sinais? Vai. Só que o que mais Deus está deixando claro é o seguinte: igreja, você tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse é o seu sinal. É o sangue de Jesus. E você tem que aprender a permanecer e a perseverar em Deus em qualquer circunstância. Tem uma pergunta do Jefferson. Olha, gente, a gente já passou nossa live 15 minutos. A gente tem uma regra. Meu Deus, vamos lá. E tudo de horário. Regra, né? Que é regra de horário. Não para nós, mas para vocês, né? Já passou. Nós vamos responder essa última pergunta e amanhã, 7 horas da noite, a gente dá continuidade sobre o que vai acontecer na tribulação, na grande tribulação. E hoje, 7 horas, culto, hein, gente? Não culto esquece. Da noite. Espírito Santo atua na igreja como... Vai tentando ler, porque é bem grande, esse já responde. Deixa eu ver, eu tenho uma dúvida. Espírito Santo, eu sei que hoje atua na igreja como... Opa. Passou aqui. Pera aí, calma. Tá. Ele quer saber se o Espírito Santo não poderia atuar na grande tribulação, salvando pessoas, como fez no Antigo Testamento, que ele vinha e visitava. Não, porque o que acontece?
Não é a fase do Antigo Testamento em que Deus quer visitar o ser humano. Deus já liberou o Espírito Santo durante muitos séculos para a igreja de Jesus Cristo. No momento em que chegar o arrebatamento, na verdade, quem será trazido de volta, o penhor da herança, é o Espírito Santo. Ele é puxado de volta para Deus. A quem tem o Espírito Santo é sugado de volta junto com o Espírito Santo para Deus. A certeza da nossa salvação é justamente o Espírito Santo. Não teria motivo para Deus deixar o Espírito Santo aqui na terra e julgar as pessoas. Seria injusto, seria escarnecido de Deus isso. Porque o que acontece? Deus jamais faria isso com o seu povo. Olha, eu vou deixar você vai se arrepender, mas eu vou acabar com você. Deus não vai fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele deu um tempo, ele está dando um tempo, e ele vem então com uma onda de avivamento muito grande sobre a igreja, para que todo aquele que vá se dobrar o joelho diante do trono de Deus, faça. Deus é muito justo. O arrebatamento não vai acontecer até que haja a conversão das pessoas que Deus sabe que vão se converter. No momento em que Deus julgou que acabou, que não haverá mais conversão, então acabou. O Espírito Santo não vai atuar na terra. Deus não deixaria o seu próprio Espírito aqui na terra quando ele julgaria toda a terra e julgaria os demônios e as pessoas que não creram. Não faz parte da lógica, entende? Então não tem como o Espírito Santo atuar na terra enquanto o próprio Deus está destruindo todas as coisas. Não tem lógica. E Jefferson, manda notícias, como é que tá o período que você escolheu agora passar, que vai ser muito bom para você. Mande notícias, tá? Pra gente saber como é que andam as coisas. Tá bem, pessoal? Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos terminar essa live, senão a gente não termina nunca. É uma benção fazer, a gente ficaria aqui até 7 horas. Né? Eu espero ter sido clara, embora eu tenha que ir lá no Antigo Testamento e volta e vai, e volta e vai, e volta. Eu espero que tenha ficado claro. Não é um tema simples. Não é um tema simples de falar. Ele é um vai e vem mesmo, mas a clareza dele é essa. Tá certo? Vai e vem para falar uma coisa só. E ninguém pode colocar data, é tal, porque só o grande sabe, exatamente, né? Só Deus sabe e nós não podemos dizer assim, agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo. Deus só nos dá sinais pra gente não ficar perdido. Mas datas e certezas, vai ser dessa ou dessa bandeira, não tem como falar porque a Bíblia não tá falando, né? E aqui a gente vai andar em cima do que está escrito na Bíblia. Porque os teólogos, eles podem especular, mas especulação não salva, né? Especulação é só especulação. E hoje, 7 horas da noite, tem live para quem gosta de Facebook no Facebook, para quem gosta de YouTube no YouTube, tem para todos os gostos. Tá o importante certo? é vocês acompanharem a palavra. Infelizmente, Isso. não podem estar presentes na igreja, mas podem acompanhar online. Graças a Deus, hoje temos a tecnologia. É isso aí. Hoje, 7 horas da noite, o culto. E amanhã, 7 horas da noite, a gente continua sobre o Apocalipse. Tá certo, gente? Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam no seu coração a alegria de poder fazer parte dessa fase da geração da igreja. Amém. Uma fase abençoada de Deus para todos nós. Amém? Um bom dia para quem está com dia, boa tarde para quem está já à tarde lá na Europa. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Até mais tarde. Até a noite. Tchau, tchau. Tchau.